Gente, nós vamos falar agora de um assunto muito importante. Você preste atenção porque você pode ajudar também. Nós vamos falar sobre maus tratos a animais. E quem está com a gente aqui é a delegada Cimeli Lemes, ela que faz parte do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil. Delegada, tá tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Delegada, antes as pessoas faziam denúncias na DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, mas agora não. Tem um grupo especializado nisso? Isso. Final de 2021 foi criado o Grupo de Proteção Animal. Antes ele era dentro da DEMA, porém, como a gente ficava ali num espaço pequeno, na questão física, no ano passado a gente mudou para o setor Jaó, numa unidade separada e vinculada à primeira regional, porque a gente tem atuação só em Goiânia por enquanto. Isso é importante porque as pessoas sabem que tem um local para denunciar. E as denúncias estão aumentando, estão aparecendo muito, delegado? As denúncias só têm aumentado, né? Desde a criação do grupo, no primeiro ano, que foi 2022, a gente teve por volta de 800 denúncias no ano. No ano passado, 2023, foram 1.400. Quase o dobro. Quase o dobro, né? Aumentou 69%. A gente percebe que as pessoas têm dado um pouco mais de atenção, né, aos animais, entendido como crime, o que é, quando eu devo denunciar e onde procurar. Pois é, quando ela deve denunciar? Olha, tem várias circunstâncias que podem configurar crime de maus tratos. Os animais, eles precisam de um espaço adequado, eles não podem ficar acorrentados 24 horas por dia, pode ser um período curto, né, mas não o tempo integral. Eles precisam de alimentação adequada. Se um animal ficar doente, o tutor ele tem que prestar o socorro, né, o atendimento veterinário, é obrigação do tutor. E aqui em Goiânia a gente ainda tem uma unidade pública, né, a UPAVET, e a agressão também, né, a agressão é considerado também crime de maus tratos. O abandono também é bem recorrente. Delegado, eu vi essa semana, inclusive, o caso de um adestrador, né? Pessoa que deveria cuidar acima de tudo, né? Mas pelo contrário, né? O que vocês encontraram na casa dele? Esse caso, ele não foi feito por nós, ele foi feito em Rio Verde, né? Sim. E o que eu percebi lá é que era uma situação de omissão de cuidados. Os animais ficavam num local sujo, estavam magros, num local pequeno, né? O que eu percebi pelas imagens que eu vi a publicação da Sim. Polícia Civil. Mas isso é uma situação de omissão. E é até interessante esse assunto que vocês estavam falando aí no quadro anterior, sobre a questão cultural, que a gente percebe que a maioria dos crimes de maus tratos são provocados por questões culturais. Porque as pessoas ainda acham que podem tratar animal como objeto, como era também antigamente. Eu queria até falar, pegando esse gancho, delegada, tem um movimento chamado Elo, né? Inclusive tem um levantamento feito em São Paulo, que diz o seguinte, que as pessoas que maltratam animais, maltratam pessoas. Isso, como é que a senhora avalia isso? Inclusive, a gente já fez um levantamento das ocorrências do Grupo de Proteção Animal. Em torno de 53% das pessoas que praticam maus tratos têm uma passagem, normalmente por violência doméstica, né? Realmente, essa é a teoria do elo, né? O pessoal chama de teoria do elo ou do link, que diz que essas pessoas que praticam maus tratos, em algum momento, pode praticar também a violência contra a pessoa. E de que forma, por exemplo, um estudo como esse deve ser levado adiante no sentido de punir? Porque aí são duas punições, né? A questão dos maus tratos aos animais e a violência à pessoa. A gente vê mais comum situações de violência doméstica junto com o animal. Inclusive, eu acho que todos devem lembrar de situações que tiveram repercussão do animal ser utilizado para torturar a vítima, né? Isso aí é muito comum. E a gente percebe isso quando é violência contra a mãe, contra a mulher. Então a gente percebe que esse tipo de ação, esse tipo de estudo, ele realmente é importante, inclusive para trazer um pouco mais de recurso e importância aos crimes contra os animais. Porque quando a gente, já no primeiro momento, coíbe o crime contra o animal, a gente pode estar prevenindo uma violência futura contra uma pessoa. Delegado, a gente sempre recebe informações, mas estão envenenando animais, né? Isso acontece. Aqui em Goiânia, que a senhora cuida, isso acontece?
E muito. Infelizmente, tem aumentado muito a quantidade de envenenamentos. Uma informação muito importante, Ordevar, que a gente orienta as pessoas, com suspeita de envenenamento, a não descartar o corpo do animal. Não é possível fazer uma investigação sem uma necrópsia. Às vezes as pessoas tiram foto, fazem um vídeo do animal babando, mas intoxicação, nem com a necrópsia às vezes, o perito confirma que é uma intoxicação intencional, digamos assim, né? Porque a gente sabe que algumas plantas, outras coisas também intoxicam. Então, se eu não tiver a necrópsia, eu não consigo evoluir nessa investigação. Então, acho que é uma informação muito importante, porque infelizmente, às vezes as pessoas procuram, mas já descartaram o corpo. E esses últimos dias, a senhora tem recebido denúncias também de casos assim? É muito frequente, né? Ontem mesmo a gente recebeu uma ocorrência em que houve a morte de 6 animais. Eram 5 gatos e um cachorro. Porém, a parte dos animais tinham tutores e a outra parte não, mas eram animais de vida livre. Na mesma região? Na mesma região. E uma outra ocorrência de uma morte também de uma gatinha. Então, só ontem foram 7. Você acha que pode ser, talvez, a mesma pessoa? Não. Assim, dos 6 animais na mesma região, eu acredito que sim. O que a gente percebe, né? Eu acredito que essa falta de controle populacional e esse excesso de animais na rua gera muito transtorno para algumas pessoas, principalmente quem não gosta de animais. Então, eu acredito que, como não existe um controle populacional e as pessoas que não gostam estão tomando providências, né, com as próprias mãos, então por isso eu acredito que tem aumentado o envenenamento. Agora, as pessoas tomando providências com as próprias mãos, aliada a essa questão cultural que a senhora disse, isso é crime. Crime. Da cadeia. Sim. Qual que é a pena? A pena hoje para o crime de maus tratos contra cão e gato é de 2 a 5 anos. É uma pena que cabe prisão, né? Ainda não cabe fiança na delegacia. Vai passar uma noite aí preso e tem um grande problema. E essa pena, ela pode ser agravada em que situação? Quando ocorre a morte do animal, tem um aumento de um sexto, até um sexto. Um sexto. Uhum. Então, e assim, a gente percebe, eu sempre faço um comentário, até onde chega a maldade do ser humano. Eu já vi cenas assim que vi e não gosto de ver. Né? Às vezes a gente até muda, às vezes no Instagram, cães sendo arrastados pelas ruas, né, por carros, por motos. É um negócio horroroso, né, delegada? Assim, a gente pega muitos casos graves. Em Goiânia, a maioria das violências físicas, né, de agressão física contra o animal, não é a maioria, é em torno de 30%. 70% envolve omissão, abandono, então é um pouco menos. Deixar o bichinho passar fome, sede, trancado. Que é responsabilidade do tutor, Sim. né? A gente teve um caso o mês passado, que o tutor, o animal estava cheio de carrapato, inclusive também é obrigação do tutor, se o animal está com pouco carrapato, ele tem que tomar providência, né? Porque aquilo ali gera doença no animal. E ele começou a ficar com muita pulga e carrapato, ficou doente. O tutor simplesmente amarrou ele lá no fundo da casa para ele, né, não vou tratar, disse que não tinha dinheiro, né? Deixou o animal amarrado num local longe da casa dele, lá no fundo, sem cobertura nenhuma, no meio do mato mesmo. E aí, percebe, inclusive ontem a gente ouviu a esposa dele, ela falou, não, porque eu não queria que ele passasse doença para o meu filho. Delegada, a pessoa vendo, por exemplo, percebendo que tem um vizinho fazendo isso, às vezes ela fala, não quero me identificar, não quero ir à delegacia. Tem e-mails por telefone, internet para denunciar? A gente tem vários canais, né, de denúncia. Existe a delegacia virtual da Polícia Civil, que você vai fazer uma ocorrência, apesar de você preencher os seus dados, você pode optar pelo sigilo. Então, fica no site da Polícia Civil a delegacia virtual. A gente tem o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você liga para o estado inteiro, você faz esse tipo de denúncia. E o 197 também tem um WhatsApp, que você pode encaminhar, porque é bom, porque quando tem imagens ajuda e você já encaminha as imagens. No caso, o número é 62 985 81 8197. Tá certo. Delegada Cimeli Lemes, delegada do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil, muito obrigado pela entrevista e volte mais vezes, é importante denunciar e, acima de tudo, esclarecer. Muito obrigado. Eu que agradeço.